Gente amada, gente querida, você que curte meu trabalho, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje, como sempre tenho feito, vou responder a mais uma questão de uma querida dentre vocês, com muito prazer, como sempre. E a pergunta dela é a seguinte: Arli, eu assisti o seu vídeo Por que não consigo amar a minha enteada? E vi que eu tenho o mesmo problema. A pergunta que fica é como me dedicar a um amor que não existe por alguém? Sinto repulsa até mesmo no momento em que ouço o nome da pessoa. Minha cara, ninguém é obrigado a amar ninguém. Ninguém é obrigado a sentir carinho, afeto por ninguém. A nossa sociedade ainda bélica exige, no âmbito do não dito, exige que a gente ame determinadas pessoas que com elas a gente tenha um determinado vínculo. Então, no caso, a enteada, meu Deus, como não ama a enteada? Você precisa amar a enteada. É a filha do seu parceiro. Poxa, que absurdo, você não tem coração, você é psicopata? Um monte de tolices equivocadíssimas e fazem com que você entre num sufocamento, numa asfixia dos seus sentimentos verdadeiros. Porque você está proibida de manifestá-los, de exercê-los ou simplesmente de fazer valer nas suas opções de convívio. O que resolve a presença da repulsa é a opção que as pessoas podem ter, ou que se dão ao direito, que é manter a distância saudável. É o convívio segundo o grau de afinidade. Venho falando aqui isso nos vídeos há muitos anos. Porque quando você convive na dosagem certa para você, na dosagem saudável para você, você fica com a pessoa até a hora do jadeu. E quando chegou a hora do jadeu, você cai fora, para não chegar a hora do já era, que é o que, na maioria dos casos, acaba acontecendo. E aí vem a asfixia e, por consequência, a repulsa. No meu sentir aqui, o ponto principal você já percebeu. Você percebeu que não sente afeto por essa pessoa e, mais ainda, reconhece que sente repulsa. Não é confortável admitir isso, mas é honesto. E a honestidade é o primeiro passo para a gente lidar com o que está acontecendo de forma respeitosa para com você mesma, para com a sua enteada e para com todos os envolvidos. Não sentir afeto por alguém não faz de você uma pessoa ruim, mas tentar ignorar o fato de que você não sente afeto por alguém faz a relação ficar tensa, pesada, o astral pesa. Toda essa tensão, essa insatisfação é percebida do ponto de vista energético. As pessoas sentem e a gente entrega no olhar, na dança da musculatura facial, na respiração, na forma como a gente fala, se expressa em determinados momentos. A gente acaba entregando que não está confortável. Fica evidente, principalmente na convivência de um casal com enteada. Amor sob pressão não funciona. Se você estiver tentando criar um amor porque acha que deveria sentir amor por essa enteada, essa tentativa vai falhar, minha cara. O amor não aparece quando a gente quer, nem muito menos por obrigação. E quando existe pressão interna ou externa para que você sinta algo que ainda não está sentindo, você corre o risco de entrar num ciclo de culpa, forçação de barra e distanciamento das suas próprias emoções e sentimentos. Você se distancia de você mesma. E aí, minha cara, a lucidez já era, ou boa parte dela. Um belo dia, o amor pode nascer, como pode também não nascer. Mas isso não virá só porque alguém cobrou isso de você. Quando a gente sente repulsa por alguém, a gente precisa refletir sobre isso, mas nunca julgar. Ah, eu sou muito cruel porque não sinto amor pela minha enteada e por aí afora. Sem julgamentos, sem julgamentos. Nem em relação à enteada e nem em relação a você mesma. Sentir repulsa é uma coisa que incomoda muito quem sente. Mas ao invés de tentar reprimir ou esconder de si mesma essa repulsa, é importante se perguntar: por que isso mexe tanto comigo? A causa pode ser uma coisa simbólica, pode ser alguma coisa que a enteada representa para você, como, por exemplo, o passado do seu parceiro amoroso. Pode ser uma soma de conflitos pequenos que foram se acumulando com o tempo. Seja o que for, repulsa tem um motivo, e esse motivo merece ser olhado com calma, sem pressa e sem culpa, e de preferência numa terapia.
Lembrando que existe uma grande diferença entre sentir repulsa e agir de forma repulsiva. Você não é obrigado a gostar da sua enteada, mas mesmo sem afeto, você pode escolher como vai se comportar com ela. Essa escolha pode incluir respeito, educação, ausência de julgamento e limites saudáveis, estabelecidos com amor, leveza e bom humor. Ninguém está pedindo para você que você minta para você mesmo ou para a enteada, dizendo que sente amor. Mas também não é preciso ser hostil, nem se deixar dominar pela repulsa. É possível manter uma postura ética mesmo sem envolvimento afetivo. O convívio não precisa ser íntimo para ser digno. Se o laço entre vocês não tem afeto, tudo bem. Talvez nunca venha a ter. Mas o que é possível construir no lugar do afeto? Uma convivência pacífica, uma rotina saudável, um mínimo de cordialidade. Pense no que está ao seu alcance praticar, sem forçar sentimentos. Às vezes, o melhor que se pode oferecer é uma presença respeitosa, e isso por si só já muda o ambiente. Aquela toxicidade gigante que fica no astral, nas energias, desaparece. A gente sente repulsa por alguém quando nos sentimos forçados ao convívio, como falei há pouco. Essa falta da opção de não poder conviver na distância saudável sufoca qualquer um. Daí nasce a repulsa, que nesse caso é um ato de defesa. Então o que a gente precisa fazer? Conviver na distância saudável, que é aquela pela qual a gente ainda consegue despertar um sentimento de carinho pela pessoa por quem a gente estava vivendo e sentindo repulsa por ela. Justamente porque a gente não está convivendo mais sufocado por um ritmo de convívio obrigatório. O foco não está na enteada. O foco está em você, focada no afeto possível. Vamos lembrar que essa enteada é apenas um dos elementos da sua vida. Não é o centro da sua vida. Então seria mais interessante focar em como você quer se posicionar nessa história. O que está em jogo não é como amar quem você não ama, mas sim como seguir sendo uma pessoa íntegra e coerente com seus valores, mesmo diante de uma relação difícil. Essa percepção tira a pressão de ter que gostar. A relação com seu parceiro também influencia tudo isso. Vale refletir se o desconforto com a enteada tem a ver também com o seu relacionamento afetivo com seu parceiro. Às vezes, a raiva ou o incômodo não são só com a enteada, mas com algumas situações mal resolvidas entre você e o pai dela. Como ele conduz a educação dela? Ele te inclui ou te sobrecarrega? Você sente espaço para falar quando algo te incomoda? Muitos conflitos com enteados são, de fato, sintomas de desajustes entre os adultos. Eu vou repetir, gente, porque isso aqui é muito importante. Muitos conflitos com enteados são, de fato, sintomas de desajustes entre os adultos. Prestar atenção nisso vai aliviar bastante o peso emocional que você está carregando. Ter consciência dos seus próprios limites e aceitar esses limites é um sinal de maturidade. Pode ser que você chegue à conclusão que esse tipo de convívio está além do que você consegue lidar emocionalmente. Isso é humano. Isso não faz de você uma pessoa sem coração. Isso faz de você alguém que está sendo honesta com você mesma e honesta para com os outros. Dizer, isso me faz mal, não estou conseguindo lidar. Pode ser o começo de um novo ajuste, uma nova convivência, ou até mesmo uma redefinição da relação com seu parceiro. O importante é não fingir que está tudo bem quando na verdade não está. Às vezes, a prioridade precisa ser não causar mais dor. Às vezes, a prioridade precisa ser não causar mais dor, nem a você e nem às pessoas que estão ao seu redor. Mesmo sem sentir afeto, você pode escolher não ferir a pessoa. Você pode escolher não colocar a enteada em situações constrangedoras. Você pode escolher se afastar quando estiver com raiva, em vez de explodir. Você pode escolher não fazer certas críticas, não porque você está se anulando, mas porque você percebeu que a enteada não tem culpa de existir. Isso já é uma forma de dignidade emocional. Às vezes, o melhor que a gente pode fazer por alguém é simplesmente não machucar esse alguém. E esse alguém inclui você. O afeto não é uma obrigação.
mas é uma responsabilidade no convívio. O amor não é uma coisa que a gente força, mas o respeito, o autocontrole e as escolhas éticas são possíveis, mesmo sem sentirmos afeto pela pessoa. Essa é a diferença entre reação por impulso e agir com consciência. Não se trata de negar o que você sente, mas de decidir o que você vai fazer com esse sentimento. Você não tem obrigação de amar essa enteada, mas pode escolher não alimentar inimizade com ela. A convivência pode não ser leve, mas pode ser mais suportável se você parar de lutar contra os sentimentos e começar a lidar com eles com mais atenção e menos autojulgamento. Diálogo amorosamente aberto com o seu parceiro, o pai da enteada, resolve tudo isso. Você não precisa se transformar em alguém que você não é. E também não precisa fingir um amor que não sente, mas pode sim escolher agir com cautela e inteligência emocional, mesmo em situações desconfortáveis. Isso é o que diferencia uma pessoa madura de alguém que se deixa levar impulsivamente pelas emoções. Se você não sentiu amor, tudo bem, mas isso não é o fim. Isso enseja uma nova pergunta. Nesse cenário que eu estou vivendo, como eu posso viver com o mínimo de paz e honestidade? Às vezes, só isso já é uma enorme transformação. Minha cara, minha sugestão, como sempre aqui, é que a gente mantenha o foco no afeto a todo momento, em relação a todas as pessoas. Aquelas que nos magoam, aquelas que gostam da gente, que nos acariciam, todas as pessoas. Porque aquelas que nos magoam, que nos machucam, que nos ofendem, elas estão julgando. E o julgamento é a pior conclusão que a gente pode chegar em relação a alguém. Ou julgar alguém. Resultado do julgamento é isso. Pode jogar no lixo. O que vai fazer mal para você, energeticamente faz mal para outra pessoa também, e você não encontrou aquilo que você estava procurando, que era a verdade sobre aquela pessoa. Para encontrar a verdade integral de uma pessoa, a vida inteira, se você ficar só analisando a pessoa, você não vai chegar nessa verdade. Ninguém vai chegar, porque é dinâmica. A verdade de uma pessoa num determinado dia é uma, no outro dia já é outra, já houve mudanças. De novo, minha sugestão é que você mantenha sempre o seu coração pleno de sentimentos bons, de alegria interna, de viver o quão gostoso é ser você. E na medida em que você está num convívio tenso, é importante que você mantenha a sua tranquilidade, a sua conexão com você mesma. Se você gosta de orar, minha cara, ore bastante. Se você está entrevada por um sentimento, por uma insatisfação, por uma sensação de indignidade, comece a rezar sem parar. Se você não gosta de orar, eu recomendo mantras. Fique entoando mantras. Se não dá para entoar o mantra acusticamente, mentalmente. O que é importante é a sua ecologia emocional. Esse sistema ecológico emocional da gente é importantíssimo. A gente precisa cuidar muito dele, porque ele o tempo todo está sendo imundiçado, vamos dizer assim, pelo medo e pela insegurança, que são os pratos preferidos do ego afastado do próprio ser. Minha cara, essa é a minha resposta. Espero que tenha trazido alguma luz aí para a sua questão. Quero agradecer muito pela sua presença nas minhas redes sociais, por essa pergunta e principalmente pela sua preciosa energia. Quero estender essa gratidão aqui, como sempre faço, a todas essas pessoas encantadoras que frequentam aqui as minhas redes sociais, deixando aqui, como sempre falo, também uma amorosidade que é de derreter. Boa meditação para nós, porque é ela que nos liberta. Foco no afeto.